Existe, a meu ver, existe um direito a não votar, uma vez que o voto em Portugal é apenas um dever cívico e não um dever jurídico. Isto significa que não é equivalente, por exemplo, à obrigação de pagar impostos. O que nós iremos hoje discutir é perceber se, eventualmente, poderia existir uma revisão constitucional que introduzisse um modelo de voto obrigatório e tentar perceber se a introdução do voto obrigatório traria vantagens para a saúde democrática, por assim dizer. Quanto a mim, eu não sou a favor do voto obrigatório porque entendo que, de certa forma, obrigar os cidadãos a votar é um pouco contraditório, porque o exercício do direito de voto é daquilo que mais incondicional existe na condição de cidadão, de mais profundamente democrático. A meu ver, o voto obrigatório, se bem que não fosse uma catástrofe introduzir o voto obrigatório, há países que o têm, no entanto, conduz a uma certa infantilização da sociedade e acaba por mascarar um problema, que é o problema da falta, do desinteresse das pessoas na democracia, com uma solução, penso rápido, que é portanto, o voto obrigatório vai obviamente aumentar as taxas de participação, mas isso não significa que crie um maior interesse na democracia enquanto tal. Portanto, eu penso que teremos que analisar outras soluções que conduzam os cidadãos, e em especial aqueles mais jovens, a terem um verdadeiro interesse na democracia. Não existe democracia sem participação cívica, ou seja, as elevadas taxas de abstenção são contraditórias com a própria democracia. Se a democracia assenta em eleições, a taxa de abstenção entra um bocadinho em conflito com isto, enfraquece a democracia. Tem sido uma tendência que se verifica em várias democracias ocidentais, pode ter a ver com múltiplos fatores, e o que hoje tentaremos perceber é o que se poderá fazer, quais é que são possíveis remédios para minorar este problema. Bem, penso que teríamos que ter muitas cautelas quanto a este tema. Não sou especialista em informática, mas sei que existe problema com hackers e com a possibilidade de uma utilização fraudulenta destes mecanismos. Portanto, não sou contra este mecanismo, no entanto, tudo teria que ser devidamente estudado e pensado, porque algo que é muito importante também na democracia é a confiança no sistema democrático e, portanto, o voto tradicional, como assim dizemos, as pessoas sentem confiança, vão à urna de voto, depositam o papel com o nome do candidato ou do partido em que votaram e, portanto, sentem esta confiança. É importante modernizar, é importante adaptarmos-nos aos novos tempos, mas com algum cuidado também. Eu penso que, por exemplo, existe uma elevada taxa de abstenção na camada mais jovem da população. As redes sociais são algo que os jovens respondem particularmente bem. Portanto, podemos tentar incrementar a participação política dos jovens através das redes sociais. E eu penso que tem sido também uma aposta recente dos vários partidos nesse sentido da participação através das redes sociais dos jovens. Portanto, uma ideia para combater a abstenção que eu teria era investir naquela camada jovem, diria a partir dos 15, 18 anos, com mais iniciativas cívicas, por exemplo, um dia da cidadania, da mesma forma que existe o dia da defesa nacional, existir o dia da cidadania, eventualmente introduzir-se uma unidade curricular no secundário, que falasse especificamente sobre a cidadania, explicar um pouco como é o sistema constitucional português, não uma partidarização, mas uma explicação em abstrato de como é que é o sistema português, porque é que é importante votar. Portanto, acho que devíamos atuar mais nessa camada mais jovem, porque é onde se verificam os maiores problemas a nível da abstenção.